Eu passo, então, a palavra à desembargadora Ilna. Obrigada, presidente. Ele dá duas partes. Desejo a leitura do relatório. Nós dispensamos, Excelência. Também dispensamos. Então, eu dou a palavra ao presidente. Obrigada, desembargadora Ilna, e eu passo a palavra para a doutora Mônica Maria Marques Matias para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Mônica. Muito obrigada, boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, desembargadora Vanja, a desembargadora relatora, doutora Maria Ilna, cumprimento o desembargador Sérgio, desembargador Escorça Fava, desembargador Helder, cumprimento a douta Procuradoria, cumprimento a doutora Ana Amélia e os demais presentes. Excelência, se trata de um recurso de apelação interposto contra uma condenação que foi proferida, fixada em 9 anos e 3 meses de reclusão e 882 dias multa. O apelante ele foi condenado nas penas dos crimes de tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido. Inicialmente, Excelência, nós gostaríamos de ratificar integralmente os termos da apelação interposta, notadamente no que diz respeito ao reconhecimento da nulidade, dado que houve invasão de domicílio, não havia mandado de busca, não havia nenhum tipo de mandado com os policiais e foi feita uma busca domiciliar sem nenhuma justificativa. Mas nessa nossa sustentação nós gostaríamos de nos ater principalmente à dosimetria da pena. Inclusive, recentemente nós sustentamos perante essa segunda Câmara, em sede de habeas corpus, pedindo o redimensionamento da pena. Primeiro porque a quantidade de droga, apreendida com o apelante ficou consignada na condenação, que seria de 815 gramas, Excelência, de maconha. No entanto, conforme já desde do habeas corpus impetrado, nós já havíamos alertado a essa segunda Câmara que, na verdade, houve um erro material e a quantidade de droga apreendida não se perfez nesse montante tão notável. Na verdade, foi apreendida 185 gramas de maconha. E essa circunstância, quantidade de droga, foi usada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena base. Inclusive, Excelência, 3 circunstâncias, tanto do artigo 42 da Lei de Drogas como do artigo 59 do Código Penal, foram utilizados para exasperar a pena base, que saiu do patamar de 5 anos para o patamar de 8 anos de reclusão. Além da quantidade de droga, e aqui nós já esclarecemos que está errada, né, de acordo com o auto de apreensão de folhas 10 do processo. Além disso, a personalidade do agente também foi valorada de forma negativa. E aqui, Excelências, nós queremos enfatizar que o fundamento utilizado pelo juízo não procede, notadamente porque o juízo sentenciante considerou que o apelante ele possui uma inclinação à prática delitiva, mas, na verdade, não existem evidências que confirmam essa afirmação. Primeiro, nós estamos diante de um réu primário. Isso é incontroverso, ele não possui condenações criminais transitadas em julgado, essa é a única condenação que ele tem, na verdade, está sendo questionada judicialmente ainda. E segundo, porque de acordo com o magistrado de piso, em face do apelante tramitam outras ações penais e isso denotaria, né, essa personalidade voltada à prática delitiva. No entanto, Excelências, eu gostaria aqui de enfatizar que as duas ações penais, dessas duas ações penais apontadas pelo juízo sentenciante, em uma delas, o apelante ele foi impronunciado, não houve recurso
do Ministério Público e, portanto, essa ação não mais existe em face do orapelante John Lippe. E a outra ação penal citada pelo magistrado, na verdade, não existe condenação. E o apelante, ele ainda vai, a júri popular, ele ainda vai ser julgado pelo júri popular, inclusive o julgamento já está marcado, mas não há razão para que se valore negativamente a personalidade do agente num contexto desse. Razão pela qual nós requeremos que seja redimensionada a pena imposta. Inclusive, no que diz respeito à circunstância da culpabilidade, do artigo 59 do Código Penal, o juízo também valorou negativamente essa circunstância, senhora relatora, tão somente porque o apelante não teria comprovado um suposto estado de miserabilidade que supostamente poderia, não digo justificar, mas digo evitar essa valoração negativa. No entanto, excelências, esse raciocínio ele não se sustenta. E eu quero aqui invocar as lições do professor César Roberto Bittencourt, quando ele diz, analisando essa circunstância da culpabilidade, ele diz o seguinte: impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente maior ou menor exigibilidade de outra conduta. Excelências, nós não estamos aqui diante de um narcotraficante, de um traficante internacional, de um traficante interestadual ou intermunicipal. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que uma vez na vida foi processada, flagrado, processado, enfim, condenado por uma conduta do artigo 33 do crime de tráfico. Mas justificar a valoração negativa da culpabilidade, da circunstância da culpabilidade, porque ele não teria demonstrado essa condição de miserabilidade, excelências, a nosso sentir, parece não ter procedência, notadamente se nós analisarmos no contexto doutrinário o que seria essa culpabilidade. E nesse sentido, não merece reprovação a conduta do apelante John Lippe, tão somente porque ele não demonstrou essa condição de miserabilidade. E aí, nós reafirmamos que o aumento da pena base em 3 anos, senhora relatora, tão somente por conta dessas valorações negativas, parece desarrazoado, desproporcional, razão pela qual nós reafirmamos perante Vossa Excelência a necessidade de que seja redimensionada a pena imposta. E aqui eu já passo para o nosso segundo pleito, que seria do reconhecimento, senhora relatora, da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Aqui eu quero trazer à luz os argumentos suscitados pelo juízo sentenciante no sentido de não reconhecer a causa de diminuição. Bom, os objetos que foram apreendidos e uma suposta ficha criminal notável do apelante foram as razões apresentadas pelo juízo para não reconhecer a causa de diminuição do parágrafo 4º. No entanto, excelência, em relação aos objetos que foram apreendidos no contexto do tráfico, e aqui o magistrado cita uma balança de precisão e os saquinhos de din-din, na verdade, excelência, esses objetos já compõem o próprio núcleo do tipo penal. Não deveria ter sido utilizado, esses objetos terem sido utilizados para negar o reconhecimento à causa de diminuição, porque não faria nem sentido. A gente provavelmente não estaremos nem tratando de crime de tráfico se esses objetos não tivessem sido apreendidos. Então, justificar a não aplicação ou não reconhecimento dessa causa de diminuição, tão somente por causa desses objetos, não parece um fundamento que se sustente. Notadamente porque a lei não faz referência a nenhum tipo, a nada dessas circunstâncias, a nenhum tipo de circunstância que faça referência aos objetos apreendidos no contexto do tráfico.
E quanto a essa suposta ficha criminal do apelante, eu gostaria de rememorar que, de acordo com o entendimento, inclusive do STJ, ações penais em curso ou atos infracionais praticados pela pessoa, pelo agente, não são fundamentos idôneos a afastar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º. E aqui, senhores desembargadores, eu gostaria de pedir vênia a vossas excelências e citar rapidamente o agravo regimental no habeas corpus 591-478 do Rio Grande do Sul, julgado pela 6ª turma do STJ. Rapidamente, vou só citar um pequeno trecho que diz o seguinte: a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais por si só não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Nesse sentido, senhores desembargadores, nós gostaríamos de reafirmar a necessidade de modificação da sentença prolatada, de reforma da sentença prolatada, notadamente para que seja reconhecida a causa de diminuição do parágrafo 4º, dado que o apelante preenche todos os requisitos legais para tanto, os fundamentos suscitados pelo juízo sentenciante não estão previstos na lei, não por si só não afastam a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, de forma que nós gostaríamos de requerer a essa colenda Câmara que reconheça essas circunstâncias. No outro giro, senhores desembargadores, quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, nós gostaríamos de requerer que essa Câmara, ainda que de ofício, dado que se trata de uma matéria de ordem pública, afaste o concurso material para reconhecer a aplicação, no caso concreto, do princípio da consunção, notadamente tendo em vista o liame entre o crime de posse de arma de fogo e o crime de tráfico. Aqui eu vou pedir vênia a vossas excelências. Gostaria de ler rapidamente o trecho de um julgado proferido pela 5ª turma. É firme o entendimento dessa Corte Superior, STJ, no sentido de que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes. Excelências, esse entendimento aqui tanto foi ratificado pela 5ª turma, e eu cito o habeas corpus 181.400 do Rio de Janeiro, como pela 6ª turma também, e cito novamente o agravo regimental no habeas corpus 591.478, 6ª turma. Aqui, excelências, nós gostaríamos de requerer a reforma da sentença no sentido de afastar o concurso material, notadamente porque se comprovou nos autos que a suposta prática da posse de arma de fogo, do crime de posse de arma de fogo, foi cometido tão somente para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Ou seja, na verdade, existe um nexo finalístico entre as duas condutas, posto que o crime meio, que seria o crime de posse de arma de fogo, ele foi praticado no intuito de atingir o crime fim do tráfico de drogas. Ficou evidentemente comprovado que a arma era usada tão somente para a proteção das bocas de fumo, enfim, de acordo com o que se extrai do processo. Nesse sentido, nós gostaríamos de requerer, já me encaminhando para o final, requerer a reforma da sentença para que seja afastado o concurso material entre os crimes e seja aplicado o princípio da consunção. E nesses termos, senhores desembargadores, nós gostaríamos de requerer o provimento do apelo nos termos da nossa manifestação. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mônica.